Sempre acreditei que as verdades mais profundas da vida não se revelam no barulho, mas sim na quietude, aquele momento misterioso em que você sente um chamado interior, como se uma força invisível te convocasse a um caminho que poucos ousam trilhar. Ainda me lembro da primeira vez que senti isso, a sensação de que havia um código oculto por trás das realizações humanas, um mecanismo silencioso que impulsionava alguns poucos à prosperidade, enquanto a maioria permanecia atolada na mediocridade. Observei isso desde jovem e muitas vezes me perguntei: por que alguns têm um sucesso tão inquestionável enquanto tantos outros se esforçam a vida toda apenas para morrer sem nada? Há um padrão? Há uma lei? Há algo que estamos todos ignorando? Foi esse questionamento que me levou por um caminho do qual eu jamais pude de fato retornar. E confesso, quanto mais eu investigava, mais intrigante a realidade se mostrava. Vi indivíduos extremamente talentosos fracassarem, e vi pessoas comuns, até mesmo limitadas, acumularem fortunas aparentemente impossíveis. Por quê? Como? Talvez você também tenha se feito essas perguntas. Talvez lá no fundo, você também sinta que não é falta de inteligência, nem de vontade, nem de capacidade, mas que há alguma força invisível te puxando para baixo, teimosamente, sempre que você almeja uma vida melhor. E se esse algo for apenas a ausência de um único hábito? E se tudo o que te separa de uma vida próspera for uma pequena mudança diária, que quase ninguém está disposto a fazer? Esse pensamento por si só deveria acender uma faísca em sua mente. Tive que aprender isso da maneira mais difícil. Quando criança, eu vivia em uma região empobrecida, cercado por pessoas que acreditavam que o máximo a que poderiam aspirar era um trabalho árduo nas minas de carvão. Quase todos ao meu redor consideravam a pobreza um destino inescapável, gravado em seu próprio ser. Mas algo aconteceu comigo que quebrou esse padrão para sempre. Lembro-me de um dia específico, quando eu era ainda muito jovem, carregando baldes de água e carvão para ajudar nas pequenas tarefas domésticas. Eu estava cansado, minhas mãos doíam, meu corpo frágil demais para o fardo, mas o que realmente pesava em mim era outra coisa. A sensação de que se eu simplesmente aceitasse meu destino, eu morreria do mesmo jeito que nasci, sem jamais descobrir do que eu era feito. Esse pensamento me atingiu como um golpe emocional e, curiosamente, em vez de me desanimar, ele despertou algo estranho em mim, quase uma rebelião silenciosa contra o destino que esperavam que eu aceitasse. Foi a primeira vez em minha vida que senti uma faísca de persistência se acender em mim, como se uma chama estivesse sendo atiçada. Mas a verdade é que persistência sem direção só leva à exaustão. Foi por isso que, quando tive a oportunidade inesperada de entrevistar Andrew Carnegie, senti que havia encontrado o que faltava para manter aquela chama viva. Ele me observou por longos segundos, antes de dizer algo que mudou completamente minha perspectiva de vida. Que a riqueza não estava nos bolsos, mas no comportamento. Que o dinheiro era meramente um reflexo da disciplina de um homem. E que a persistência era o único elo comum entre todos que haviam construído fortunas. Nesse momento, senti uma mistura de surpresa e inquietação, como se alguém estivesse finalmente revelando o que eu sempre soubera, mas nunca ousara admitir. E uma pergunta ardia em minha mente. Eu realmente possuía disciplina e persistência suficientes para transformar minha própria vida? Ou eu era como aquelas pessoas que esperavam que o destino mudasse por si só? Você já se fez essa pergunta? A verdade, meu amigo, é que a maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Elas falham por falta de paciência. Elas falham porque desistem no 3º dia, no 7º dia, no 10º dia, sempre um pouco antes de colher o que semearam. Quantas vezes você começou um novo hábito que poderia mudar sua vida, apenas para abandoná-lo porque parecia desafiador demais? Quantas oportunidades você viu escapar porque a emoção do momento ofuscou a disciplina? Quantas vezes você disse a si mesmo que amanhã seria diferente, mas o amanhã acabou sendo uma réplica exata do ontem? Não é surpreendente perceber que a maioria das pessoas vive presa nesse ciclo sem fim, acreditando que a má sorte,
O destino ou o infortúnio são os culpados, quando na verdade é a ausência de persistência que silenciosamente corrói os sonhos. Carnegie me disse algo que ainda ecoa em minha mente hoje. Disciplina é o preço da liberdade. E quanto mais eu investigava histórias de sucesso, mais isso se confirmava. Observei homens que acumularam fortunas de dezenas de milhões de dólares e percebi que quase nenhum deles havia nascido em berço de ouro. Alguns eram imigrantes, outros operários de fábrica, outros haviam perdido tudo antes de triunfar. O que eles tinham em comum não era talento excepcional nem inteligência acima da média. Era a decisão inabalável de seguir em frente quando qualquer outra pessoa teria jogado a toalha. Isso me deixou uma profunda impressão porque, nesse mesmo período, tive um momento que poderia ter arruinado completamente minha vida. Foi quando publiquei uma série de artigos investigativos e alguns deles foram duramente criticados. Eu era jovem, imaturo, e confesso que as críticas me cortaram como uma faca. Por alguns dias, considerei desistir de escrever. Acreditei que me faltava a habilidade, ou talvez estivesse me iludindo. Até hoje, lembro-me do gosto amargo na boca do estômago. Mas foi precisamente ali que descobri o verdadeiro poder da persistência. Algo dentro de mim insistia, quase como uma voz. Continue, continue, continue. E foi persistindo que recebi o convite inesperado para uma entrevista com o homem mais rico do nosso século. Se eu tivesse desistido no dia em que fui criticado, nenhum dos meus trabalhos teria jamais existido. Isso me faz pensar, quantas conquistas extraordinárias nunca são realizadas porque alguém desiste um dia antes de ser recompensado. E aqui está algo importante. A maioria das pessoas não percebe que disciplina e persistência não são virtudes reservadas aos fortes. São músculos, e músculos são construídos. A diferença entre aqueles que sucedem e aqueles que falham é simples. Aqueles que sucedem suportam desconfortos diários que os mal-sucedidos evitam. E precisamente porque os evitam, permanecem presos vivendo a vida que não querem. Você já notou como a maioria das pessoas trabalha duro, mas permanece pobre? Não é falta de esforço, é falta de direção e repetição. Disciplina sem repetição não existe. Persistência sem propósito não dura. E antes de concluirmos esta primeira parte, quero te deixar com uma ideia que pode ser perturbadora, mas que poderia mudar tudo. A riqueza não é um privilégio, é uma consequência. E toda consequência tem uma causa. A causa é simples. Repetir um comportamento que te move na direção certa, mesmo quando ninguém acredita em você, mesmo quando você está cansado, mesmo quando os resultados ainda não se materializaram. E se você realmente aplicar este princípio, perceberá algo poderoso. O mundo não recompensa quem começa. Ele recompensa quem continua. À medida que progredia com minhas investigações e entrevistas pelos Estados Unidos, notava algo cada vez mais evidente. Os seres humanos têm medo de acreditar em si mesmos. Você já notou isso? Quantas vezes você teve uma boa ideia, mas hesitou porque achou que não teria capacidade suficiente? Quantas vezes você imaginou uma vida melhor, mas sua mente imediatamente conjurou desculpas? É tarde demais. Não tenho o dinheiro necessário. Não conheço as pessoas certas. Não nasci para isso. A maioria das pessoas vive presa por essas vozes internas, sem perceber que cada uma enfraquece a disciplina, destrói a persistência e silenciosamente esculpe um destino de limitações. E a pergunta é: até quando você aceitará essa prisão invisível? Ouvi histórias de homens de todas as classes sociais e percebi que o medo do fracasso era sempre maior do que o próprio fracasso. O medo devora mais sonhos do que qualquer crise, guerra ou pobreza. E quanto mais eu observava isso, mais eu compreendia que a chave para a riqueza residia não apenas no conhecimento, mas no domínio das emoções. Por isso pergunto, quantas decisões importantes você deixou de tomar porque temeu o julgamento alheio? Quantas oportunidades você deixou passar porque acreditou que não era para você? Se você soubesse quantos indivíduos brilhantes eu conheci que morreram pobres porque não acreditaram em si mesmos,
jamais permitiria que esse medo te controlasse novamente. Se há uma coisa que aprendi ao longo da minha vida, é que a disciplina não começa no corpo, ela começa na mente. O corpo apenas executa o que a mente aceita como verdade. Quando comecei a escrever meu primeiro grande manuscrito, enfrentei uma enorme resistência interna. Não eram apenas dificuldades financeiras, eram dúvidas. Houve momentos em que considerei seriamente abandonar o projeto, porque nenhuma editora quis inicialmente bancá-lo. Mas cada vez que o desânimo tentava me vencer, eu me lembrava de algo que Carnegie me dissera. As grandes obras do mundo foram realizadas por homens que persistiram um pouco além do ponto onde outros desistiram. Era quase como ouvir a própria vida me perguntar: você vai parar agora, depois de ter chegado tão longe? Você também experimenta esse mesmo conflito interno às vezes? E foi durante esse período que vivi uma das experiências mais desafiadoras da minha jornada. Algo que ainda hoje me causa uma leve pontada no peito ao relembrar. Eu estava sentado a uma mesa, com um punhado de moedas e uma dívida que eu não sabia como pagaria. Era noite, chovia lá fora, e meu filho pequeno dormia no quarto ao lado. Havia uma lamparina iluminando meu caderno e o sentimento de fracasso pesava muito. Por alguns momentos, pensei em procurar um emprego comum para garantir o mínimo necessário. Mas naquele exato momento, algo mudou. Ouvi meu filho tossir suavemente no quarto dele e um pensamento me atingiu como um raio. Se eu desistisse ali, não estaria apenas abandonando um livro. Estaria renegando o futuro da minha família. Foi essa mistura de medo e responsabilidade que me impulsionou a seguir em frente. Não porque fosse fácil, mas porque eu entendi que desistir cobraria um preço muito maior do que qualquer sacrifício temporário. Às vezes, a vida só se transforma de verdade quando você descobre um motivo poderoso o suficiente para fazer você persistir. Você já encontrou o seu? Então percebi uma verdade profunda. Autodisciplina não é sobre gostar da rotina. É sobre cultivar um propósito que supera completamente qualquer desculpa. E quanto mais eu escrevia, mais compreendia que a riqueza é simplesmente o resultado acumulado de decisões disciplinadas tomadas dia após dia por anos a fio. Não há mágica, nenhuma fórmula secreta guardada por figuras poderosas, nem atalhos. Há apenas o hábito silencioso de fazer o que precisa ser feito, enquanto a maioria opta pelo conforto imediato. E isso é algo que qualquer pessoa, incluindo você, pode começar agora mesmo, sem depender de ninguém, sem esperar por condições perfeitas, sem precisar de motivação. A essa altura da minha vida, eu já havia entrevistado homens que haviam acumulado fortunas de dezenas de milhões de dólares, e percebi que a diferença entre eles e a pessoa comum era quase sempre emocional. Enquanto alguns desistiam ao primeiro sinal de problema, outros persistiam até que o mundo, inevitavelmente, tivesse que ceder. A persistência cultiva uma espécie de autoridade sobre o próprio destino. E essa autoridade só emerge de verdade quando você decide que não parar é a única opção viável. Considere isto. Você já viu uma pessoa disciplinada e persistente permanecer na miséria por toda a vida? Talvez temporariamente, mas permanentemente? Eu nunca vi. Porque o mundo tem um jeito curioso de abrir portas para aqueles que insistem o suficiente. E agora, antes que eu continue revelando a próxima grande sacada, preciso pedir a você algo importante. Se este conteúdo ressoou com você até agora, se está mexendo com algo aí dentro, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Isso pode parecer um gesto simples, mas a verdade é que mantém este trabalho vivo, permite que essas ideias cheguem a mais pessoas e garante que mais conteúdo como este possa ser produzido. E se este vídeo está ajudando você de alguma forma, retribuir com esse clique é um meio poderoso de fortalecer esta mensagem e permitir que ela alcance outras vidas que possam estar precisando muito. Agora, respire fundo, porque no próximo segmento vamos mergulhar ainda mais fundo no mecanismo que transforma disciplina e persistência em verdadeira riqueza. E talvez seja exatamente isso que você tem procurado por anos sem perceber. À medida que avançava em minhas pesquisas,
e passava tempo com industriais, inventores e líderes proeminentes daquela era, comecei a ver com clareza absoluta que disciplina e persistência não eram meras ferramentas para adquirir riqueza. Eram as fundações invisíveis que sustentavam tudo o que rotulamos como sucesso. E quanto mais eu observava o comportamento humano, mais reconhecia como a maioria das pessoas estava sendo derrotada não pelas suas circunstâncias, mas pelos seus próprios hábitos arraigados. Você já percebeu como é fácil começar algo com entusiasmo, mas como é desafiador continuar quando aquele entusiasmo inicial diminui? É como se o mundo inteiro estivesse condicionado a buscar atalhos, mas atalhos invariavelmente vêm com juros altíssimos. Para ilustrar isso, lembro-me de um episódio que presenciei durante uma conversa com um jovem empreendedor daquele período. Ele possuía uma visão brilhante, um talento inegável, mas abrigava uma falha fatal. Buscava constantemente resultados imediatos. Sempre que suas iniciativas exigiam mais tempo, mais paciência ou mais sacrifício, ele as abandonava e tentava outra coisa. E cada abandono o deixava mais desanimado, mais inseguro, mais convencido de que o problema residia na falta de oportunidade. Como tantos outros, ele falhou em perceber que o verdadeiro problema era sua incapacidade de sustentar o esforço necessário para transformar intenção em realidade. E aqui surge uma pergunta incômoda. Quantas vezes você fez o mesmo? Quantos projetos você começou, mas nunca terminou? Quantos sonhos você enterrou porque exigiam mais disciplina do que você estava disposto a oferecer? Eu sempre digo que a persistência é o teste definitivo da vida. É onde muitos desistem e apenas alguns perseveram. É onde a pessoa comum é separada daquela que decide ser autora do próprio destino. Foi precisamente porque entendi isso que desenvolvi a convicção de que toda pessoa precisa estabelecer um objetivo claro e trabalhar em direção a ele com determinação inabalável. Sem isso, tudo desmorona. Você já observou que a maioria das pessoas fala com entusiasmo sobre seus sonhos, mas vive como se esses sonhos fossem impossíveis? É quase como se suas palavras estivessem desconectadas de suas ações. Essa é a principal razão pela qual tantos se sentem frustrados, porque desejam intensamente, mas agem superficialmente. Durante minhas entrevistas com homens de grande sucesso, observei algo que se repetia de forma impressionante. Nenhum deles atribuía sua prosperidade ao mero acaso. Nenhum. Eles me falaram de noites sem dormir, anos de trabalho árduo, decisões difíceis e centenas de tentativas fracassadas antes de finalmente alcançarem um avanço. Alguns até investiram dezenas de milhares de dólares em projetos que pareciam improváveis, mas que, através de disciplina contínua, eventualmente floresceram em fortunas. Enquanto a pessoa comum teme arriscar um único centavo, esses poucos entenderam que o custo do progresso sempre precede a recompensa. E muitas vezes me perguntei, por que tão poucos estão dispostos a pagar esse preço? Você, que me ouve agora, já se conteve porque tinha medo de investir em si mesmo? E isso me leva a uma experiência pessoal que me impactou profundamente. Uma vez, quando eu ainda era bem jovem e me esforçava para me estabelecer como escritor, decidi viajar para outra cidade para entregar pessoalmente um manuscrito a um editor que supostamente tinha apreço por novos talentos. A viagem consumiu os últimos poucos dólares que eu possuía e eu nutria enormes expectativas. Mas, ao chegar lá, depois de horas de espera, ele rejeitou o meu trabalho sem sequer lê-lo. Ele afirmou que o mundo não precisava de outro autor ambicioso. A sensação de humilhação foi tão intensa que, por alguns minutos, me arrependi de ter acreditado tão fortemente em mim mesmo. Lembro-me da rua molhada após a chuva, como o vento parecia frio demais e como minhas pernas pareciam pesadas enquanto eu caminhava de volta para a estação de trem. Por alguns instantes, senti uma tristeza profunda, quase paralisante. Mas foi precisamente ali, naquele momento emocionalmente doloroso, que compreendi algo que nunca esqueci. Não era ele me rejeitando, era a vida me testando. E eu não falharia nesse teste. Talvez você também já tenha vivido uma situação em que sentiu como se tudo estivesse conspirando contra você.
E talvez hoje, olhando para trás, perceba que era apenas a vida querendo saber se você realmente desejava aquilo. Daquele ponto em diante, tomei uma decisão crucial. Nunca mais permitiria que a opinião de um homem ditasse meu destino. E essa é uma lição que, se você realmente a internalizar, pode alterar toda a sua trajetória. A disciplina exige que você continue mesmo quando ninguém acredita. A persistência exige que você continue mesmo quando ninguém está olhando. O mundo está transbordando de talento desperdiçado, mas nunca estará transbordando de pessoas disciplinadas. É por isso que tão poucos alcançam a verdadeira riqueza. Porque a riqueza genuína não é apenas um valor em uma conta bancária, é a capacidade de permanecer firme quando todo mundo desiste. E talvez a percepção mais impressionante de todas seja como essa verdade se manifesta em todas as áreas da vida. A pessoa que não tem disciplina para controlar seus impulsos gasta mais do que deveria, mesmo sabendo que isso compromete seus sonhos. A pessoa que falha em persistir em um casamento, em um emprego, em um projeto, invariavelmente acaba tendo que começar do zero. E recomeçar, quando não é por escolha, tem um preço alto. Custa anos da sua vida. Você já considerou quanto tempo você já perdeu recomeçando? Quanta energia emocional se esvaiu porque você abandonou algo prematuramente? Não é um pensamento aterrorizante? Cheguei a entender que a persistência é o maior testemunho de fé que uma pessoa pode oferecer ao seu próprio futuro. Quando você persiste, você declara ao universo que acredita no que ainda não pode ver. E o universo, de uma forma que não consigo explicar, responde. Ele sempre responde. Na próxima sessão, revelarei um princípio conhecido por poucos, um que transforma a disciplina em resultados reais quase inevitáveis. Quanto mais fundo eu mergulhava na vida de indivíduos verdadeiramente bem-sucedidos, mais eu reconhecia um mecanismo oculto que os impulsionava, uma força simples, porém potente, que convertia a disciplina em progresso e persistência em resultados inevitáveis. Essa força era o hábito, não o hábito entendido superficialmente, mas o hábito como uma lei silenciosa da mente humana, capaz de moldar destinos inteiros. E eu lhe pergunto, você já notou como pequenas ações, repetidas diariamente, possuem o poder de construir ou desmantelar uma vida? Você já percebeu que uma pessoa pode minar anos de esforço simplesmente cedendo à preguiça, ao medo ou à procrastinação em um único momento? Não é surpreendente que tantos desejem riqueza, mas tão poucos estejam dispostos a cultivar o hábito que a sustenta. Aprendi que a disciplina não nasce de um desejo de mudança, mas sim da repetição. Você pode desejar uma vida melhor, pode sonhar com maior prosperidade, pode visualizar um futuro promissor, mas nada disso garante os resultados desejados. O que determina quem triunfa não é o que eles desejam, mas o que eles consistentemente repetem. Enquanto escrevia meus livros, repetidamente precisei enfrentar noites solitárias, frio, fome e exaustão. Não havia aplausos, nem garantias, nem promessas. Mas havia algo maior. A certeza de que cada página escrita era um tijolo assentado na construção de um futuro que só eu podia vislumbrar. E você? Que tijolo você está assentando hoje? Ou está esperando que outra pessoa o construa para você? Percebi que a maioria das pessoas vive em uma prisão feita de emoções. Se estão motivadas, trabalham. Se estão cansadas, param. Se estão confiantes, avançam. Se estão com medo, se escondem. Mas a verdade é que a vida não se dobra às nossas emoções. Ela responde às nossas ações. O mundo não recompensa quem sente. Ele recompensa quem faz. E essa foi uma das maiores revelações que tive ao observar homens que acumulavam fortunas de dezenas de milhões de dólares. Eles não dependiam de humor, motivação ou energia. Eles dependiam de hábito, um hábito forte o suficiente para superar qualquer flutuação emocional. É por isso que pergunto, quantas vezes você se escondeu atrás de suas emoções? Quantas oportunidades você perdeu porque não estava com vontade? É difícil admitir, mas talvez você esteja repetindo esse padrão por anos. Durante minhas viagens, entrevistei um inventor cujo nome prefiro não mencionar,
mas que vivia obcecado com suas criações. Ele havia falhado dezenas de vezes, perdido dinheiro, respeito e até amizades. Muitos o chamavam de teimoso, outros de louco, mas para mim, ele era a personificação da persistência. Ele tinha um hábito singular. Todos os dias, sem falta, dedicava um período fixo para refinar sua invenção, independentemente do resultado do dia anterior. Fizesse chuva ou fizesse sol, estivesse ele animado ou frustrado, ele seguia seu ritual. E foi precisamente essa disciplina inquestionável que anos depois o levou a construir algo que revolucionou sua área. O curioso é que quando ele finalmente alcançou o sucesso, muitos disseram que era sorte. Mas eu havia visto em primeira mão. Não havia sorte, havia hábito. E isso deixou uma profunda impressão em mim. Mas talvez o momento mais revelador da minha própria vida tenha ocorrido quando enfrentei uma crise pessoal que quase destruiu meu espírito. Eu havia trabalhado por anos em um projeto ambicioso, reunindo entrevistas, anotações e reflexões. Era um material precioso que eu pretendia transformar em um livro capaz de ajudar milhões de pessoas. No entanto, em uma reviravolta inesperada, parte desses manuscritos foi perdida. A sensação de desespero foi tão intensa que me deu a impressão de que meu peito havia sido esvaziado. Por alguns minutos, permaneci completamente imóvel, apenas olhando para o espaço vazio onde as páginas deveriam estar. E foi ali, naquele silêncio doloroso, que algo curioso aconteceu. Em vez de ceder ao desânimo, ouvi uma frase ecoar dentro de mim, quase como se viesse de um lugar que eu não conseguia identificar. O que se perde pode ser refeito, mas o homem que desiste não pode ser restaurado. Senti uma mistura de tristeza e determinação e, naquele instante, decidi reescrever tudo. Cada linha, cada ideia, cada conquista. Foi um esforço tremendo e muitas vezes as lágrimas escorreram sem que eu percebesse. Mas hoje, olhando para trás, percebo que esse episódio não destruiu meu trabalho. Ele fortaleceu meu espírito. Talvez você esteja vivenciando algo semelhante, uma perda que parece irreversível, um fracasso que parece definitivo. Mas e se for apenas um convite da vida para reconstruir ainda mais forte? Agora, há algo que poucas pessoas entendem. Disciplina e persistência não são virtudes isoladas. Elas trabalham juntas. Uma cria o caminho, a outra garante que você permaneça nele. Disciplina sem persistência é abandonada no primeiro obstáculo. Persistência sem disciplina é energia desperdiçada na direção errada, mas quando as duas se unem, criam um fenômeno poderoso capaz de transformar a mente, os hábitos, o caráter e, inevitavelmente, a renda. Porque sim, a renda responde ao comportamento. O dinheiro não gosta da preguiça, não respeita a dúvida, não permanece nas mãos de quem não sabe controlá-lo. O dinheiro é atraído pelo caráter disciplinado. O dinheiro é fiel às rotinas. O dinheiro obedece ao propósito. E aqui quero oferecer algo que pode trazer uma mudança profunda em sua vida. Um desafio. Pelos próximos 30 dias, escolha uma única e simples ação que você sabe que, repetida diariamente, pode transformar sua realidade. Pode ser economizar uma pequena quantia todos os dias, pode ser estudar um campo específico por 30 minutos diariamente, pode ser acordar mais cedo, pode ser escrever, planejar ou treinar sua mente. Mas escolha e comprometa-se por 30 dias, mesmo nos dias difíceis, especialmente nos dias difíceis. Ao final desse período, observe a transformação. Talvez comece pequeno, mas garanto, será real. Porque o homem que se domina por 30 dias é mais forte do que aquele que passou 30 anos esperando por motivação. Na próxima parte, revelarei a conclusão de tudo isso, o elo final que conecta disciplina, persistência e riqueza de uma forma que poucos podem realmente ver. Após décadas estudando o comportamento humano, entrevistando indivíduos extraordinários e observando silenciosamente a vida daqueles que alcançaram a verdadeira prosperidade, percebi que todas as minhas descobertas apontavam em uma única direção. Por trás de toda grande fortuna,
Havia um padrão invisível que apenas poucos conseguem compreender e que, quando entendido, transforma a disciplina em poder e a persistência em inevitabilidade. Esse padrão é a autodeterminação. Não aquela ideia vaga de força de vontade, mas a decisão interna profunda, inabalável, de que nada, absolutamente nada, será capaz de impedir você de alcançar o que determinou para si mesmo. Você já sentiu algo assim? Já sentiu que sua vida inteira o empurrava em uma direção, mas um desejo interno mais forte ainda o puxava em outra? É nesse conflito que o destino é decidido. A autodeterminação é a ponte entre o homem que sonha e o homem que realiza. Descobri isso na prática, porque apesar de ter entrevistado alguns dos homens mais ricos e influentes dos Estados Unidos, apesar de ter recebido orientações inestimáveis de Andrew Carnegie e outros líderes notáveis, ainda enfrentei momentos em que tudo parecia desmoronar. Não importa quanta sabedoria você acumule, quanta experiência você ganhe, quantos conselhos você receba, a vida sempre encontrará uma maneira de testar sua determinação. E o curioso é que esses testes nunca vêm em momentos de força, mas de fraqueza. A pergunta é: quando esses testes aparecem, você recua ou avança? Uma vez experimentei um momento que marcou profundamente meu entendimento da autodeterminação. Eu estava trabalhando em um projeto que consumia uma enorme quantidade de esforço mental. Era algo que eu acreditava profundamente que poderia ajudar milhares de pessoas, talvez milhões no futuro. No entanto, enfrentei um obstáculo constante: a oposição de pessoas próximas a mim. Alguns disseram que eu estava perdendo meu tempo. Outros alegaram que minhas ideias eram impraticáveis. Houve até quem me chamasse de sonhador ingênuo. Lembro-me de uma noite em particular, sentado à minha mesa, exausto, com várias páginas espalhadas, e senti uma frustração tão profunda que meus olhos se encheram de lágrimas. Não de dor física, mas de uma sensação de impotência. Foi uma noite silenciosa, onde o mundo parecia indiferente ao meu esforço. E naquele silêncio, decidi algo que mudou completamente minha trajetória. Decidi não viver mais pela aprovação dos outros. Foi como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Ali, entendi que a autodeterminação é a coragem de permanecer fiel ao próprio propósito, mesmo quando mais ninguém o compreende. Você já passou por isso? Já sentiu que estava sozinho naquilo em que acreditava, mas ainda assim, algo dentro de você insistia em continuar? Com o tempo, vim a entender que essa decisão de permanecer firme era um dos pilares da riqueza. Porque o mundo sempre oferecerá razões para você desistir. Sempre haverá dias difíceis, críticas injustas, momentos de desânimo. Mas o que separa quem se torna rico de quem permanece no mesmo ciclo é precisamente essa capacidade de continuar quando tudo parece desfavorável. Costumo dizer que a verdadeira persistência é emocional, não física. Você pode suportar o trabalho árduo, você pode resistir à fome temporária, você pode lidar com condições difíceis, mas você consegue suportar a dúvida, consegue suportar a incerteza, consegue suportar a sensação de apostar tudo em algo que só você consegue ver? É nesse ponto que muitos desistem, não porque é difícil, mas porque não acreditam mais que são capazes. E a autodeterminação não apenas fortalece a persistência, ela molda o caráter. Indivíduos disciplinados e persistentes desenvolvem um tipo de autoridade interna. Eles não se intimidam com obstáculos, porque sabem que os obstáculos fazem parte do processo. Eles não se permitem ser paralisados pelo medo, porque entendem que o medo é meramente uma reação emocional, não um decreto divino. E, acima de tudo, não se permitem ser influenciados pelas opiniões dos outros, porque sabem que as opiniões dos outros nunca pagarão suas contas, nunca construirão seu futuro, nunca abrirão as portas que precisam ser abertas. Apenas eles podem fazer isso. Vi homens brilhantes arruinarem suas vidas porque desistiram cedo demais. Vi outros desperdiçarem oportunidades porque não souberam controlar seus impulsos, gastando mais do que deveriam, vivendo pelo prazer do momento e ignorando a construção do futuro.
Uma vida pode ser destruída pela falta de disciplina, assim como pode ser reconstruída por meio dela. Pense nisso. Quantas vidas você já viu serem colocadas em risco por decisões impulsivas? Quantos talentos desperdiçados porque a pessoa não teve paciência para esperar os resultados amadurecerem? Quantos sonhos despedaçados porque alguém não teve a persistência para enfrentar as tempestades? Por outro lado, vi homens comuns, homens nos quais ninguém apostaria um único real, se tornarem gigantes em suas áreas simplesmente por se dedicarem à persistência diária. Eles não eram os mais rápidos, nem os mais talentosos, nem os mais inteligentes, mas possuíam uma força secreta que poucos têm, a determinação absoluta de não serem derrotados. E essa determinação, combinada com disciplina e persistência, forma um tripé inquebrável. Quando uma pessoa constrói esse tripé dentro de si, não importa onde ela começa, o que importa é apenas o quão longe ela está disposta a ir. E aqui está o resumo definitivo de tudo o que aprendi sobre riqueza. Ela nunca surge de repente. Ela é construída como uma ponte, pedra por pedra, hábito por hábito, escolha por escolha. A riqueza é uma consequência de quem você se torna, não apenas do que você faz. E quando você se torna disciplinado, persistente e determinado, a riqueza não tem escolha. Ela é compelida a se aproximar, porque o mundo sempre abre caminho para a pessoa que sabe exatamente para onde está indo. Agora, antes de você passar para o próximo vídeo, quero pedir algo importante. Por favor, compartilhe este vídeo com alguém especial. Alguém que talvez precise ouvir esta mensagem neste exato momento. Alguém que esteja a um passo de desistir. Alguém que esteja lutando em silêncio. Alguém que talvez precise apenas de uma palavra para continuar. Este simples gesto pode mudar uma vida, e talvez mais de uma. Agradeço profundamente por ter caminhado comigo até aqui e mal posso esperar para vê-lo no próximo vídeo.